Nessa altura, nós já estamos descobrindo algumas coisas muito importantes a respeito da oração, no seu sentido mais profundo e captando a essência da tefilá, da oração. E aqui nós já podemos notar algo muito interessante e até curioso. Por mais que a reza é definida como avodah shebelev, trabalho com o coração, trabalhar no coração da pessoa, com o coração da pessoa, envolvimento emocional, né, mexer com o nosso coração, etc. E como nós já vimos, assim diz o versículo bíblico, que devemos servir a Deus com o coração. E o que se refere a esse versículo, esse serviço com o coração, como nós vimos, é, durante a reza, despertar o sentimento de amor, ligação a Deus, etc. Mas aqui nós já vimos e já percebemos que como se chega ao coração, existem as causas diretas, imediatas, existem as causas mais remotas. E nós já vimos que aqui não há um atalho. Para poder se chegar ao coração, isso passa antes pelo cérebro, pelo intelecto da pessoa. É necessário primeiro haver conhecimento, conscientização, meditação, pensamento, e esse pensamento é o que vai gerar o sentimento. Então, na realidade, o objetivo é chegar ao cumprimento da mitzvah da Torá, servir a Deus com o coração, que isso significa despertar no coração sentimentos para com Deus, sentimento de amor a Deus, atração a Deus, ligação, conexão com o divino. Mas, na realidade, não existe outra forma de se chegar a isso, não existe outra forma de obter esse despertar, essa motivação, a não ser através do intelecto, através da meditação, através do conhecimento e do pensamento. Como nós falamos, o versículo que nos diz o rei David, dá eteloque avicha, é necessário você conhecer, através do conhecimento intelectual, do pensamento, meditar de forma contemplativa sobre a grandeza de Deus, e é isso que vai trazer como consequência, como decorrência, Ba'avadei Belev Shalem, que você o sirva com todo o coração. Então, na realidade, mais do que isso, nós podemos concluir algo que pode parecer até paradoxal, que na realidade, no fundo, o principal esforço, empenho, concentração da pessoa na hora da reza, no fundo, nem está relacionado com o coração, com o sentimento. Na verdade, aquilo que vai acontecer com o sentimento do coração é uma decorrência, até uma consequência natural daquilo que está presente na mente da pessoa. Daquilo que a pessoa aprendeu, e não só aprendeu, mas apreendeu, captou, absorveu, interiorizou dentro de si, na sua mente, no seu intelecto, não é? Se aprofundou nesse assunto. Então, na realidade, o principal da reza, no fundo, até consiste em envolver o conhecimento e pensamento da pessoa, o intelecto da pessoa, que a pessoa pense, medite, reflita sobre a grandeza de Deus, etc. E nisso deve se concentrar o esforço da pessoa, a sua concentração. E como Maimônides já disse, como nós falamos, que na verdade a proporção de amor, a intensidade do sentimento que a pessoa vai gerar dentro de si de amor a Deus corresponde ao nível de conhecimento que ela chegou a absorver, o quanto ela ficou imbuída desse conhecimento sobre a grandeza de Deus. Portanto, aqui não há atalhos, não há como simplesmente dar uma espetada e despertar o sentimento. O caminho para se chegar ao sentimento, à emoção, é através do pensamento, do conhecimento, através da meditação, da reflexão por parte da pessoa. Ou seja, não há outra forma de despertar o sentimento a não ser através do intelecto, do cérebro. Isso é o que é elaborado de grande maneira no Tânia, o conceito de Moach Shalit al Alev, que o cérebro, o intelecto, ele domina, ele conduz o coração. Então, se nós queremos que o nosso coração esteja direcionado para o amor a Deus, isso depende também, ou primeiramente, acima de tudo, do nosso intelecto, daquilo que está no nosso cérebro. Interessante que um grande Hassid, Rabbi Yitzhak Isaac de Hommel, que ele é um grande Hassid,
desde a primeira geração do Chabad, começando pelo Rav Shneur Zalman, depois ele também foi Hassid dos Rebes posteriores, mas ele conta num livro que ele escreveu que assim ele escutou do mestre do Rav Shneur Zalman, que assim lhe contou certa vez o autor do Tânia, que isso ele escutou do seu mestre, que foi o Magid Mezritch, que por sua vez o Magid Mezritch foi o sucessor e discípulo principal do Baal Shem Tov, fundador do Hassidismo. O Alter Rebbe Rav Shneur Zalman não escutou diretamente ensinamentos do Baal Shem Tov. Ele chamava o Baal Shem Tov até do seu avô, já que ele era o mestre do seu mestre, então era como um avô espiritual. O seu mestre era como o pai espiritual dele e, portanto, o mestre do seu mestre, o Baal Shem Tov, ele chamava de avô. Mas assim ele relatou o Magid Mezritch, que ele escutou do Baal Shem Tov, Shemitzvat ve'ahavta, no que consiste a mitzvah de amar a Deus, como se cumpre, como se executa essa mitzvah, e litkoa machshavto vedato, através disso que a pessoa afixa o seu pensamento e o seu conhecimento, bidvarim ameorerim et ahava, naqueles assuntos, naqueles temas que despertam o amor. Em outras palavras, aqui nós entramos em algo que é trazido muito na Hassidut, uma pergunta óbvia. A Torá pode me dizer, pode me prescrever como uma mitzvah, como uma obrigação, colocar tefilim. Então, não importa se eu estou motivado ou não, se eu estou inspirado ou não, se eu entendo o significado dessa mitzvah ou não, se eu estou sentindo a importância desse ato ou não, se eu estou vibrando, entusiasmado com isso ou não. A Torá me manda colocar tefilim, eu coloco tefilim, eu desempenhei a mitzvah. Então, em todas as mitzvot práticas, nós podemos entender que queira eu ou não queira, entenda eu ou não entenda, mas a pessoa executa, cumpre a mitzvah. Mas como é possível a Torá nos prescrever como uma mitzvah obrigatória amar a Deus? Como é possível obrigar uma pessoa a ter um sentimento? Você pode mandar alguém, olha, ame aquela pessoa. Ou ela ama ou não ama, ela não vai amar porque você mandou, porque você obrigou. Então a pergunta que a Hassidut faz, não só a Hassidut, outros também trazem, mas a Hassidut elabora esse assunto, como a Torá pode nos prescrever como obrigação um sentimento, despertar um sentimento. Será que nós somos capazes de criar sentimentos só porque assim nos foi ordenado? Então, na realidade, essa é a questão que o Baal Shem Tov aqui estava explicando para o Magid Mezritch, que isso é elaborado na Hassidut de forma geral e na Hassidut Chabad ainda de forma mais detalhada e específica. Ou seja, como uma pessoa pode cumprir essa mitzvah de amar a Deus? Como uma pessoa pode e é capaz de despertar e gerar no seu coração um sentimento de amor a Deus, de desejo de proximidade, de atração a Deus. Baal Shem Tov diz, para que isso aconteça, isso tem que passar pelo intelecto, pelo pensamento da pessoa. Quando a pessoa ficar pensando e meditando e refletindo e se aprofundando nesse assunto, não é? Até que a sua mente esteja imbuída disso, que o seu cérebro esteja preenchido desses conceitos, então naturalmente, espontaneamente, isso vai gerar e despertar o sentimento de amor a Deus, isso vai trazer o ve'ahavta. Portanto, o Baal Shem Tov dizia como se cumpre essa mitzvah de amar a Deus, através disso que a pessoa medita e reflete na grandeza de Deus, enfim, na grandiosidade do Criador, isso vai despertar e gerar o sentimento. Em outras palavras, para chegar ao sentimento de amor é necessário idbonenut. Idbonenut significa meditação, e uma meditação, uma concentração. Em outras palavras, se fala que esse é o processo na reza. Vejam bem, não basta a pessoa ter conhecimento, uma pessoa pode estudar bastante. Livros que falam sobre a grandeza de Deus, livros de filosofia e pensamento judaico, livros místicos de Hassidut, Kabbalah, o que for. Mas apenas o estudo ainda não é bastante, não é suficiente. É necessário processar esse conhecimento. É necessário meditar e refletir sobre aquilo que foi estudado. E meditar e refletir a tal ponto que a pessoa fique imbuída e absorvida por esse assunto. A tal ponto que a pessoa esteja preenchida por aquilo.
Não é como uma pessoa que está, alguém que conhece, não só ele conhece, ele está até obcecado, ou seja, ele não só estudou e sabe, mas ele captou isso e capta isso, internalizou isso da forma mais profunda. E se fala que esse serviço espiritual de se imbuir desse conhecimento é o que deve ocorrer na hora da reza. Hassidim costumam estudar trechos de Hassidut que falam sobre a grandeza de Deus previamente, antes da oração. Não é? Mas depois desse estudo, como preparativo da reza, deve haver uma pausa para a meditação, para absorver aquele conhecimento que foi estudado, que foi aprendido, para incorporar esse conhecimento, para a pessoa se unificar com isso. Né? Então, esse processamento dos dados, isso é chamado Eitbonenut, a meditação, a reflexão, isso que o Admor Azaken chama de Dat, do atributo de conhecimento no Tânia, onde ele fala que lá conhecimento não é apenas conhecer por cima, vagamente, mas ele nos diz, não basta apenas conhecer, ou seja, ouvindo aulas, ensinamentos, ou até aprendendo dos livros. Diz o Alter Rebbe no Tânia, Aikaru leamik da'ato b'gdulat Hashem. O principal consiste na pessoa se aprofundar no conhecimento da grandeza de Deus e se aprofundar de tal forma que ele afixa isso dentro de si. Litkoa machshavto ba'Hashem, ele fixa o seu pensamento, não é? Como se fala, não é? Ele está com uma ideia fixa na grandeza de Deus, bechozek ve'ometz halev ve'amor, que isso está fincado de forma sólida, firme e profunda no seu cérebro e no seu coração. E dessa forma, de tal maneira que o pensamento dele vai estar focado e ligado totalmente, com um vínculo intenso e forte, vai estar ligado e vinculado a Deus, assim como algo que a pessoa, algo físico, material e palpável que a pessoa vê com seus olhos carnais, não é? Que quando ele pensa e olha para aquilo e reflete, ele está vendo aquilo, sentindo aquilo, percebendo aquilo. Assim deve ser também em relação à meditação sobre a grandeza de Deus. Em outras palavras, aqui o Alter Rebbe no Tânia está nos explicando, e o que ele nos diz? Nós somos seres físicos, corpóreos, vivendo no mundo terrestre e material, até materialista. Não é? Quando nós falamos de divindade, quando nós falamos de espiritualidade, é algo abstrato, que não é algo tangível, não é algo palpável. Para nós é algo que nós não vemos, não sentimos, não percebemos. E esse é o nosso grande desafio aqui nesse mundo, mesmo estando no mundo material, com uma alma incorporada, um corpo físico, etc. No plano terrestre, conseguir sentir e perceber espiritualidade e divindade. Isso não é uma coisa fácil. Para que isso aconteça, por isso, tem que haver não só estudo e conhecimento. Claro, tudo começa pelo conhecimento, envolvimento intelectual, etc. Mas a pessoa tem que fixar o seu pensamento nisso. Tem que meditar, tem que refletir, tem que se aprofundar, tem que se envolver nisso a tal forma que ele esteja imbuído disso, que ele esteja em imersão nisso. E assim nos traz o Alter Rebbe em alguns lugares do Tânia. Isso, na verdade, exige um esforço da pessoa, porque uma coisa é algo que eu estou vendo e sentindo, algo que eu vejo com os meus olhos, ou que eu provo com o meu paladar, assim, algo tangível, palpável. Então eu não preciso pensar tanto nisso para saber que isso é bom, agradável, gostoso, ou o que for. Porém, algo totalmente abstrato, algo totalmente espiritual, algo totalmente acima de nós, que é Deus infinito, intangível, ilimitado, abstrato, etc. Para eu poder e conseguir despertar um sentimento em relação a algo tão distante, elevado, abstrato, é necessário muito pensamento, não só muito estudo, mas muita meditação, muito pensamento, muita concentração, fixando a mente nisso até poder começar a despertar, estimular um sentimento em relação a Deus tão elevado. E esse é o nosso desafio e esse é o nosso trabalho durante a reza, durante a oração. Por isso, a reza consiste, em primeiro lugar, e talvez até acima de tudo, na meditação, na concentração, em fixar o pensamento, não é? A gente conseguir se desligar do campo corpóreo, do campo apenas físico e material, conseguir transcender, conseguir se desprender do campo terrestre para poder se concentrar em algo que nós não vemos a olho nu, algo que nós não conhecemos de forma palpável e etc. Então, qual a maneira? E se nós queremos despertar ainda um sentimento, só pensando, meditando, refletindo, se aprofundando, para então gerar
o sentimento de amor. É assim que se gera o sentimento, conforme explicado pelo Baal Shem Tov.